14, de 21 a 24. Minha versão aqui é a NAA, mas eu creio que ela deve estar bem parecida com a RA. Não sei até se tem diferença esse texto específico. Se tiver uma palavrinha ou outra, tá? João 14, de 21 a 24 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Se eu fosse dar um questionário de uma pergunta só para você aqui, perguntando o que é a vida cristã para você, e desse múltipla escolha aí, desse 3 opções. Primeira, vida cristã é conhecer a doutrina que está na palavra de Deus. Primeira opção. Segunda opção, vida cristã é ser uma pessoa ativa na igreja. Terceira opção, vida cristã é ter um relacionamento com Deus. Letra A, letra B ou letra C? O que vocês responderiam? Olha o medo aí de errar, né? Os 3. Mas assim, o que representa mais uma vida cristã desses 3 aqui? Conhecer a doutrina, ser ativo na igreja ou ter um relacionamento com Deus? Eu acho que vocês estão certos aí, pelo que eu ouvi. Seria a letra C. Seria ter um relacionamento com Deus, é o que representa melhor o que é uma vida cristã. Isso porque Deus criou o ser humano, segundo a palavra, à sua imagem e semelhança. E isso quer dizer que Deus criou o ser humano diferente de todo o resto da criação. Para quê? Para que o ser humano fosse correspondente a Deus e pudesse se relacionar, vamos dizer assim, de igual para igual com Ele. Né? Nós temos uma correspondência com Deus. Não que Deus se parece fisicamente conosco, porque Deus é espírito. Mas as características que Deus tem, Ele passou para nós, de forma que somos feitos, então, à imagem e semelhança de Deus, para podermos ter essa relação. Então, Deus se relacionava lá no Jardim do Éden com os 2 primeiros seres humanos, Adão e Eva, diferente do que com as plantas e com os animais. Deus também cuida da sua criação, mas com o ser humano é diferente, porque Ele criou a sua imagem para ser correspondente, para ter relacionamento. Então, ter relacionamento é o propósito que Deus criou o ser humano. Ele criou-nos, cada um de nós, na sua imagem, para poder estabelecer um relacionamento entre nós e Ele. E relacionamento é algo que pressupõe troca, interação, diálogo, comunhão. Relacionamento não é unilateral, ele é bilateral, tem 2 partes ali. Precisa haver essa troca, precisa haver essa interação, precisa haver esse diálogo, precisa haver comunhão, é uma via de mão dupla. E, então, se nossa vida cristã se expressa na melhor das expressões, é ter um relacionamento com Deus, o que esse texto que Jesus está falando com os seus discípulos pode nos ensinar sobre isso? Então eu quero ver 4 coisas que esse texto nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, esse texto mostra o que cabe a nós, a nossa parte nesse relacionamento. Lembre-se, relacionamento é bilateral, tem 2 partes aí. Não depende só de um, depende dos 2 o relacionamento. E esse texto mostra para nós qual é a nossa parte no nosso relacionamento com Deus. E tem 2 coisas que Deus pede de nós e mostra para nós esse texto: obediência e amor. São as 2 coisas que cabem a nós no nosso relacionamento com Deus. Obediência à palavra. Jesus diz que aquele que tem os mandamentos dele e o guarda, esse é o que ama.
Esse é o que tem o relacionamento com Ele, obediência à palavra. Nós, na verdade, não obedecemos em primeiro lugar para depois nos tornarmos discípulos de Jesus. Mas a obediência é realmente um fruto da vida de um discípulo. É um fruto autêntico de um discípulo de Jesus. Eu não preciso, não é uma condição para ser discípulo obedecer. Porque senão a salvação já não seria pela graça, né? Seria por eu alcançar um objetivo de obediência e eu me relaciono. Não é um objetivo, não é uma condição para eu me relacionar com Deus obedecer. Todavia, eu que pertenço a Ele, eu que fui salvo pela graça, eu que me tornei discípulo pelo amor do Senhor e pela graça dEle, agora me relaciono com Ele em obediência. Obediência à palavra do Senhor é um fruto de um discípulo. Então, preste atenção. Se vida cristã é relacionamento, é isso que nós vivemos com Deus, esse relacionamento deve sim, conforme a palavra, ser estabelecido em obediência. Você tem obedecido à palavra de Deus? Se isso não é um valor para você, se isso não é importante para você, o seu relacionamento com Deus com certeza está totalmente comprometido. Vai ser difícil de estabelecer um relacionamento com Ele. Sabe por quê, gente? Olha, preste atenção nessa frase que eu vou falar. É possível ser membro de uma igreja e ser desobediente. É possível ser um teólogo e conhecer as profundezas da doutrina da palavra e andar em desobediência. Mas é impossível ter relacionamento com Deus em desobediência. Por isso da minha pergunta lá, né, se vida com Deus é ser ativo na igreja. Não necessariamente que eu posso ser ativo na igreja e andar em desobediência. Ter relacionamento com Deus é conhecer a doutrina? Não necessariamente que eu posso conhecer a doutrina profundamente e mesmo assim andar em desobediência. Mas é impossível para um discípulo de Jesus, para alguém, ter relacionamento com Deus em desobediência. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 59, 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Olha, fica comprometido esse canal de relacionamento. Os pecados, a nossa desobediência ao Senhor, criam um abismo, criam um muro que fica inviável, fica impossível ter essa troca que o relacionamento pressupõe. Então, obediência é a primeira coisa que cabe a nós em um relacionamento com Deus. Mas essa obediência, ela revela a segunda parte que cabe a nós, o amor. Obediência revela o amor. Ela revela o amor que temos por Deus, porque Jesus está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus não está falando, aquele que canta aquela música, eu te amo, Jesus, é o que me ama. Não. É aquele que tem os meus mandamentos, aquele que obedece é o que revela amor por mim. Então a obediência nossa à palavra do Senhor revela o amor que temos por Ele. Gente, amor não é sentimento. Infelizmente a gente é contaminado pela cultura secular, né, em algumas ideias, em alguns conceitos, e o conceito do amor contamina a gente também, e o conceito secular de amor é sentimento. Basicamente. Mas amor não é sentimento. Amor é uma decisão de se sacrificar em favor do outro. O amor, eu expresso o amor a uma pessoa, a uma causa, quando eu me sacrifico em favor dessa pessoa, quando eu abandono o meu eu em favor dela. Então, por isso que o amor que eu tenho por Deus é revelado na obediência. Porque eu amo a Deus na medida em que eu sacrifico a minha própria vontade carnal para obedecer à vontade de Deus. E isso é realmente um desafio para nós. Sejamos sinceros.
a tua carne ela vai te conduzir naturalmente para obedecer a palavra de Deus? Sim ou não? Não vai. Você, apesar de regenerado, apesar de alcançado pela graça do Senhor Jesus, você tem ainda uma parte carnal na sua vida que fica lutando contra o Espírito, guerreando ali dentro de você, e isso ainda não foi consumado totalmente. A sua salvação já foi consumada, mas essa luta ainda não. Só vai ser na glória, quando nós, como nós cantamos aqui, quando nós vemos a face do nosso Senhor Jesus. Aí sim, essa luta já não terá mais espaço na nossa vida, mas por enquanto não. Por enquanto a nossa carne ela nos leva para longe da vontade de Deus. E você tem essas batalhas diariamente. É ou não é verdade? Então, obedecer realmente é uma decisão que eu tomo como um discípulo de Jesus que quer se relacionar com Ele, porque eu amo ao Senhor e sacrifico as minhas próprias vontades, sacrifico aquilo que minha carne inclina ao meu ser para obedecer a palavra do Senhor em tudo que ela me revela, em tudo que ela pede de mim. Então, por isso que Jesus diz que aquele que tem os mandamentos e guarda, ou seja, aquele que obedece a sua palavra, é o que ama. Porque é aquele que está abrindo mão das suas próprias vontades, de sua própria inclinação da carne, para obedecer ao Senhor. Então, a nossa parte no relacionamento com Deus é obediência e amor. Mas esse texto também mostra para nós a parte de Deus. Qual que é a parte de Deus nesse relacionamento? Amor também e manifestação. Veja lá, ainda no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Duas coisas então que Jesus faz, que Deus faz conosco. Nos ama e se manifesta. É a parte dele no relacionamento, nos amar e se manifestar. O amor de Deus, ele não é um sentimento, logicamente não, e não é também um conceito abstrato. O amor de Deus tem nome. O amor de Deus é manifestado em uma pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do amor de Deus. Se queremos pintar um quadro do amor de Deus, é a face de Cristo que nós devemos pintar. Nós conhecemos de cor o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus. Olha a expressão do amor de Deus pelo mundo, por nós. Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus. Um outro texto muito lindo, que é Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Olha, a prova do amor de Deus tem a ver com quem? Com a pessoa de Jesus, que veio para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, Deus cumpre a parte dele de amor por nós na pessoa de Jesus. E ela já foi cumprida e se cumpre até hoje quando Jesus é pregado, quando Jesus é divulgado, quando Jesus é falado. Se fala desse amor, da manifestação real do amor de Deus, que é a pessoa de Jesus. Mas, além de nos amar e fazer isso na prática com a obra de Cristo, também Deus promete nesse relacionamento se manifestar a nós. É o que Jesus diz assim, se você tem meus mandamentos e guarda, então você está provando que me ama. E se você me ama, você será amado pelo meu Pai, por meio da minha pessoa, Jesus. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Manifestação, a presença real de Cristo em nós. Mais para frente também nós lemos ali no verso 23,
Jesus diz que se alguém me ama, guardará minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se manifestar, fazer morada no coração, é também uma parte de Deus nesse relacionamento. Isso mostra que Ele quer realmente manifestar da sua presença real em nossas vidas. Gente, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, em algum momento de caminhada cristã, somos tentados a entrar num piloto automático e viver uma religiosidade onde não há mais um relacionamento pessoal com Jesus. Tem gente, às vezes, que vive na igreja e nunca teve um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é apenas uma ideia, Jesus é apenas um conceito, Jesus é apenas teologia, Jesus é apenas doutrina. Mas não, Jesus é uma pessoa real, verdadeira, presente, é o Deus conosco, que promete se manifestar a nós. Para quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus, a Bíblia deixa de ser um livro de histórias, a Bíblia deixa de ser um livro de doutrinas, para realmente ser a palavra de Deus. Para quando eu ler ela, eu não leio um conceito, eu não leio uma ideia, eu não leio uma história, mas eu ouço a voz do próprio Deus ali, como que quase audível ao meu ouvido, porque ele é real, ele é verdadeiro, ele não é um conceito. Eu não consigo me relacionar com doutrina, eu não consigo me relacionar com conceitos, com ideologias, mas com pessoa eu consigo. E Jesus Cristo é uma pessoa e promete se manifestar a nós. Isso é relacionamento. Quando nós temos verdadeiramente esse relacionamento com Deus, nós sentimos verdadeiramente o Espírito Santo nos exortando no nosso dia a dia, nos orientando, nos guiando, nos mínimos detalhes da nossa vida. Vemos claramente Deus agindo nas mais diversas situações da nossa vida, vemos a sua presença manifesta e real. Isso é um verdadeiro relacionamento. E me preocupa, às vezes, a gente está vivendo em igreja apenas um convencimento de doutrina. Mas isso não é o que Deus quer de nós. A doutrina é importante para balizar a nossa fé, ela é necessária. Mas sem relacionamento, sem ter contato com a pessoa de Jesus, sem ele ser real para mim, ele falar comigo, eu falar com ele, eu me relacionar com ele, ele me exortar, eu ouvir a sua exortação, ele me guiar e eu seguir o seu caminho. Sem isso, não tem sentido. E é o que Jesus promete, se alguém está andando num relacionamento verdadeiro comigo em obediência e amor, eu também vou amar e eu vou me manifestar a ele. Minha pergunta: Jesus tem se manifestado a você? Ele já se manifestou a você? Você o conhece como uma pessoa? Você se relaciona com ele como uma pessoa? Isso é fundamental para a nossa vida cristã. Do contrário, vai ficar infrutífera. Em terceiro lugar, esse texto mostra também quem pode desfrutar desse relacionamento. Então, já falei das duas partes, a nossa parte, a parte de Deus, mas esse texto também mostra quem pode desfrutar. Quando Jesus fala que se manifestará a ele, o texto diz que Judas, o outro, não Iscariotes, se levanta e diz a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Essa pergunta, na verdade, está carregada ali daquela famosa expectativa política que os discípulos tinham de Jesus como o Messias, libertador ali do Império Romano. E eles queriam, então, nossa, Jesus, por que você vai se manifestar só a nós aqui, os discípulos, né, mostrar o seu poder, a sua majestade só para nós e não para o mundo inteiro? O Senhor precisa reinar, o Senhor precisa governar, né, o mundo. Mas Jesus, então, diz para Judas e para todos nós que
a revelação dele é reservada somente aos seus discípulos. Muitos ouvirão de Jesus, muitos terão contato com o Evangelho, mas poucos conhecerão de verdade a Jesus. Muitos ouvirão, mas poucos terão essa revelação de quem é Jesus. Poucos terão a manifestação clara de quem é a pessoa de Jesus. Será que isso é injusto? Mas por que? Poderíamos pensar como Judas aqui, mas não é injusto, o Senhor se manifestar só para nós, porque o Senhor não se revela para o mundo inteiro. Sabe, Jesus mesmo diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, não é? Jesus se manifestar para quem é ímpio não teria serventia nenhuma, porque ele só pode estabelecer relacionamento com quem obedece. Lembra da parte? Quem é ímpio, quem é resistente, rebelde ao Senhor, vai obedecer aos seus mandamentos? Não. Então, para esses, ele não se revela. Jesus não se revelou para muita gente. Jesus até diz que ele falava em parábolas, por exemplo, para que aqueles que julgavam ouvir não ouvissem, para aqueles que achavam que viam não pudessem ver. Era para ser oculto mesmo, porque ele não queria se revelar para aqueles que eram rebeldes e duros e que não iam de maneira nenhuma se dobrar a ele. Ele não queria jogar pérolas para os porcos. Ele só se revelou para os seus discípulos, para aqueles que realmente se quebrantaram, se humilharam e desenvolveram uma caminhada de vida com ele. Quem não é discípulo não pode sequer provar do amor de Deus, porque o amor de Deus incondicional, misericordioso, restaurador, perdoador, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na obra do Senhor, na cruz, é reservado para aqueles que creem, para aqueles que são os discípulos. Então, quem não crê, quem não se dobra ao Senhor, nunca vai poder ter a revelação da pessoa do Senhor Jesus e nunca vai poder desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Será que nós somos de qual grupo? Do grupo em que Jesus se revela ou nós somos do grupo em que Jesus se esconde? Somos do grupo que se relaciona e que tem um caminho liberado para se relacionar com a pessoa de Jesus? Ou somos do grupo em que ele se esconde? E preste atenção que no ministério de Jesus, o grupo prioritário que ele se escondeu não era dos gentios, imorais e idólatras, era justamente dos religiosos, que conheciam da doutrina muito bem. Vai discutir doutrina com um fariseu. Você perderia, Diógenes. Eu também. Perderia com certeza. Os caras eram crânio na doutrina, sabiam tudo de cor, mas não tinham relacionamento. E Jesus não se revelou a eles. Olha só que sério isso. Jesus se revela a você ou não? Você tem acesso a ele? Você tem esse relacionamento com ele? Sim ou não? E por último, em quarto lugar, como esse relacionamento começa? É aquela velha pergunta, né? Quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Nós amamos a Deus para que Ele possa nos amar, ou Deus nos ama para que possamos amá-lo? Esse texto, se a gente lê ele rapidamente, ele pode ser mal interpretado. Veja bem, preste atenção no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em primeira impressão desse texto, a gente poderia chegar à conclusão que a gente tem que amar primeiro e guardar os mandamentos e obedecer para depois ser amado por Deus e Jesus se manifestar. Não é a primeira impressão que esse texto nos dá? Isso combina com o restante da doutrina da graça na nossa vida?
que a Bíblia ensina? De maneira nenhuma. Então é uma interpretação errada. Nós não temos condições de amar a Deus primeiro. Esse texto não está mostrando uma ordem aqui, ordem de primeiro e segundo lugar, sabe? Esse texto não quer mostrar para nós que nós devemos obedecer e guardar os mandamentos para que depois Deus nos ame e se manifeste para nós. Não, esse texto não está colocando essa ordem de um primeiro para depois o outro acontecer, até porque nós não temos condições. Se fosse assim, coitado de nós. Se fosse assim, eu teria uma péssima notícia para dar para vocês. A gente poderia ir embora daqui e chorar em casa e desistir da vida, porque nem eu, nem você tem condições de amar a Deus em primeiro lugar. Porque nosso ser é corrompido, nosso coração é depravado. E nós, por nossa própria natureza corrompida e depravada, corrupta, não temos condições de amar a Deus em primeiro lugar. O amor de Deus precede o nosso. 1 João 4,9. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas o amor de Deus precede e também segue como uma recompensa do relacionamento. Então, nós só podemos amar a Deus porque, em primeiro lugar, Ele nos amou e nos resgatou na pessoa de Jesus Cristo. Esse amor, então, nos quebrantou e agora nós andamos em obediência à Sua palavra, mostrando que amamos também a Ele. E como resposta a essa obediência e ao nosso amor que Deus faz, Ele nos ama ainda mais, Ele derrama ainda mais do seu amor. E derramando ainda mais do seu amor, nós obedecemos com mais zelo, nós amamos mais a Ele. Depois Ele derrama mais do seu amor. E nós obedecemos, e Ele derrama mais do seu amor. Percebe que se torna um ciclo, que começa com Deus nos amando, e enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, manifestando o amor de Deus. Isso nos quebranta, nos leva a viver uma vida de obediência a Ele. E Ele promete, então, se você faz assim, eu vou manifestar, eu vou derramar mais desse amor na sua vida. E vai virando um ciclo perene de amor e amor e amor. De amor da minha parte, de amor de Deus por mim. E eu respondo com amor e Deus responde com amor. É assim que começa, é assim que esse relacionamento se dá. Será que é assim que você tem vivido? Corresponde à sua vida essa descrição desse texto, isso que nós expomos e refletimos hoje junto aqui? Ou não? Ou Cristo não é uma pessoa que você se relaciona? Ou você apenas aprende doutrina, você apenas é frequentador da igreja? Gente, não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para ter um relacionamento com Ele, é isso que Ele quer. Um relacionamento de obediência da nossa parte, de amor nosso, mas que Ele também nos presenteia com o seu amor e se manifesta a nós, se revela a nós. É real, é verdadeiro, é pessoal. Que Deus nos abençoe para termos esse relacionamento com o Senhor e assim nossa vida flua na sua presença de uma forma gloriosa e poderosa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e peço, ó Pai, que o Senhor nos exorte e nos mova para viver realmente esse relacionamento contigo. Que nós, Senhor, não caiamos no erro de andar em religiosidade, em se relacionar com ideias, com conceitos ou com estruturas que é a igreja, mas que, em primeiro lugar, nosso relacionamento seja com o Senhor, pessoal, verdadeiro. Que possamos, Senhor, sim, manifestar esse relacionamento em obediência, obediência que revela o amor que temos pelo Senhor. E que possamos receber cada vez mais desse amor. Para que, assim, Senhor, possamos ver a manifestação do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro.
Amém.